Amados, é uma dessas histórias nas Escrituras Sagradas que muitas vezes a gente passa e a gente só entende ela como uma história. Porque essa história ela é muito profunda para nós teologicamente, ela é a raiz, ela é base unicamente da vontade de Deus, do propósito de Deus que Deus faz e realiza nas nossas vidas. E essa história foi contada primeiramente para os descendentes desses homens. Mas ela só foi escrita muito depois que essas coisas aconteceram. Ela foi escrita pelo profeta, legislador e juiz Moisés. Moisés foi um homem que Deus o chamou para que libertasse o povo de Israel da terra do cativeiro, terra que foi, ou nação que foi gerada a partir desses homens. Esses são os descendentes do povo de Israel, da nação de Israel que a gente tem nos dias de hoje. Quando eles foram para o Egito, a Bíblia declara que eles se multiplicaram, e um faraó veio e oprimiu muito eles, ao ponto de que Deus, eles ouviu o seu clamor, de tamanha era a opressão que eles viviam, tamanha era a aflição que eles viviam na terra do Egito. Então Deus enviou Moisés para libertar o povo, e Deus operou grandes sinais. Andou com eles de dia e de noite, levou eles com a sua própria mão para um caminho que ele queria. E o caminho que ele queria era encontrar com eles em um culto numa montanha, e assim ele o fez. Ele se manifestou e então entregou os mandamentos. Depois passou por mais tempo, e então Moisés começou a contar a história do seu povo, e que o próprio Deus chancelou, dizendo e entregando para eles o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Números, o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio. Esses livros foram entregues a esse povo que estava caminhando com Deus e que sabia de Deus, mas que agora ele tinha que entender o propósito pelo qual Deus fez todas as coisas que ele fez. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito, amado. Nada acontece na nossa vida. Não pense que você caiu ou nasceu numa família errada, numa família que não era para ser sua. Não, Deus tem propósito onde Ele te fez nascer, da mãe que você foi gerado, do pai que te teve, da casa onde você está, dos amigos que você tem. Tudo é propósito de Deus, e Ele é entrelaçado para o teu bem e para a glória e louvor do seu nome. Talvez a gente pense, como pode ser que Deus venha me colocar numa casa onde há tanta bagunça, tanta dificuldade? Recentemente eu ouvi uma história de uma das membros daqui, graças a Deus. A graça que Deus deu sobre essa criança. Já pensou você perder o seu pai, perder a sua mãe praticamente, e a mãe não ser exatamente aquela mãe maravilhosa, e a mãe se relaciona com outro pai, com um outro homem, e então esse homem a princípio está muito bem, depois se vira contra você, e a sua mãe, para proteger, não lhe protege. Então ela lhe doa para outros tipos de pessoas, e ela vai para a casa de um parente que não era dela, e nessa casa ela é acorrentada, uma criança de 9 anos de idade, 8, 9 anos. E a avó que cuidava dessa criança, que não era avó dela, porque era mãe do seu padrasto, tinha uma neta com ela mesmo. E dizia assim mesmo para a neta: a gente vai tomar sorvete e você vai ficar aqui. Mas não era ficar em casa, era ficar acorrentada. E ficava acorrentada com a mão para trás. Criança de 8, 9 anos. Vó saía, comia, fazia o que queria. Quando ela retornava, essa criança ainda estava acorrentada, fazia xixi lá, defecava ali. E uma criança de 8, 9 anos de idade, e ela olha, o céu está escurecendo, ela está como se fosse fora da casa. Mas Deus tem propósito nessas coisas? Hoje ela é adulta, hoje ela é mãe. E essa mesma mãe disse: ainda bem que tu rompeste o ciclo vicioso que minha mãe fez comigo, eu fiz com você, e você não está fazendo isso com seus filhos. E por que ela faz isso? Porque Deus é grande em misericórdia, Deus é grande em perdoar. Mas Abraão, isso é uma história muito péssima, muito triste. Deus tem propósito em tudo, amados.
Deus não brincou quando entregou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, porque Ele sabia a dor dos nossos pecados, o quanto afligia o seu coração cada um dos nossos pecados. Muitas vezes você passa de uma pessoa bonzinha, mas você não tem nada de bom. É a graça e a misericórdia de Deus de não te levar acorrentado para o lugar mais escuro e tenebroso que possa existir, que o próprio Deus fez, o inferno. É a graça dele, é a misericórdia dele, que entrega o seu filho para que nós venhamos sair desse círculo vicioso e caminharmos. Israel, quando Deus o libertou de uma terra de cativeiro, pense como se fosse essa menina. Deus o libertou do cativeiro, da angústia, da dor e do sofrimento. E talvez a gente pense, mas Deus me libertou, então eu devo ter alguma coisa muito boa em mim. Deve ter alguma coisa em mim que Deus viu, que nem eu vi, que nem minha mãe viu, que nem meu pai viu, e que nenhum ser humano viu em mim, que deve ser tão bom, que foi capaz de Deus me tirar e me libertar. Quero te dizer, você está enganado. Porque Israel também, uma hora ele pensou assim. E Deus escreveu esses livros e essa história dos seus descendentes para mostrar exatamente, é o meu propósito que se cumpre. Não são os teus bens, não são os teus pais, não são a tua fé, não são isso, não são aquilo, não são os teus dons, não são tuas virtudes. Porque o que eu vou mostrar para vocês, os descendentes que vieram de vocês, não dão crédito para eu fazer coisa alguma por eles, e nem por vocês. É porque o meu propósito se cumpre, diz Deus, que eu faço o que faço. E esse texto ele vai mostrar claramente. Antes que Israel fosse um grande povo e ele chegasse no Egito, ele foi chamado por Abraão numa terra de idolatria, e Abraão creu e recebeu a promessa. Essa promessa de a bênção, de ele seria uma bênção, a vida dele seria, multidões de nações nasceriam dele, povos viriam dele. E a Bíblia declara que ele saiu com a sua esposa, e a sua esposa Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Deus passou 25 anos até que Deus cumprisse a promessa de dar um filho a Abraão, e deu esse filho. Abraão já tinha 100 anos de idade quando recebeu Isaac, e a sua esposa tinha 90 anos de idade. Contra todas as probabilidades, Deus deu um filho para uma mulher, para gerar aos 89 anos de idade, que já tinham cessado todos os costumes das mulheres, ou seja, ela não ovulava mais. Mas Deus deu. Porque o propósito de Deus se cumpre. Porque a vontade de Deus era dar um filho, e era incondicional que ele declarou: eu vou te dar filhos, e na tua descendência eu abençoarei todas a família da terra. E então esse menino chamado Isaac é o personagem dessa escritura. Quando ele está com mais ou menos com 20 anos de idade, Deus pede a Abraão: vai sacrificar o teu filho, o teu único filho, num monte que eu vou te mostrar. E a Bíblia declara que Abraão, com grande pesar no seu coração, ele obedeceu e foi até a montanha onde Deus disse: é aqui que eu quero que você sacrifique. Ele preparou todo o altar, colocou Isaac sobre a lenha, puxou a faca, e quando ia sacrificar o seu filho naquele lugar, a Bíblia declara que o anjo do Senhor apareceu e disse, ou melhor dizendo, o Senhor mesmo apareceu e disse: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora sei que tu me temes e obedeceste na minha voz. Também eu me comprometo, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Então eles saem daquele sacrifício, e então começa a história de Isaac. Abraão morre, e agora Isaac ele está casado, ele tem uma esposa, a esposa também é estéril como sua mãe era. Passa-se 20 anos Isaac orando, e então Deus concede filho a Rebeca, a nossa também personagem daqui. E quando passa-se 20 anos, Rebeca está grávida, e agora grávida de 2. Ela tem gêmeos na sua barriga, e a Bíblia diz que haviam 2 homens. E o próprio Deus, a Bíblia diz que Rebeca, ela começou a orar porque ela começou a se angustiar com aquelas crianças no seu ventre, e ela não sabia que eram gêmeos. E então ela orou, e Deus se falou, ou se revelou a ela, e disse assim: meu irmão, Rebeca, quem está no teu ventre são 2 povos, serão 2 homens, 2 nações sairão, um será o maior, servirá o menor. A minha profecia, ou o meu propósito é que o menor, o caçula, é ele que é o meu primogênito, é ele que eu vou abençoar.
Rebeca toma isso no seu coração e aceita isso. Ela confessa isso ao seu próprio pai, ao seu próprio esposo, Isaac. Ela confessa isso a Isaac e disse: olha, Deus falou comigo que tem 2 filhos aqui, são 2 homens. Só que o mais velho, o primeiro que nascer, não será o nosso primogênito, não será o herdeiro da promessa de Abraão, nem teu herdeiro que Deus deu para você, Isaac. Será o segundo, será o menor. Isaac ouve isso e não aceita. Mas ele fica com calma. Os meninos nascem. Nasce o primeiro, chamado Esaú, e coloca o nome de Esaú porque o menino era peludo. Esaú significa peludo ou cabeludo. Logo depois, Jacó segura o calcanhar de Esaú quando está saindo e sai o seu braço. Quando sai o seu braço, ele retorna e depois sai Jacó completamente. Então dão um nome exatamente. Como Jacó é o chamado suplantador, aquele que te segura pelo pé, aquele que te segura pelo calcanhar. Ou seja, na experiência da vida judaica, um nome de uma pessoa que é dado na hora do seu nascimento é um nome profético, é um nome que vai se dar para o resto da sua vida. Sendo Esaú peludo, não tem nada de anormal, é como se ele fosse ser um ser animalesco, como se vivesse somente pelo seu instinto. Foi basicamente isso que foi dado a Esaú. Mas para Jacó ainda era pior, não era somente um homem vivido, ou que vivia como os seus instintos mais animais. Jacó seria um homem que seria capaz de fazer qualquer coisa para ter aquilo que ele quisesse. Um suplantador, um enganador. Ele não teria escrúpulos para ter o que ele bem queria. E aí, esse povo que está na terra de Israel, ou melhor dizendo, que foi liberto da terra do cativeiro, ele está lendo esse propósito, ele está lendo os seus ancestrais, ele está lendo essas histórias e me diz: que paz eu tenho. Meu pai será Jacó. É esse que será o meu pai. Essa que é a minha verdade. Só que Deus está dizendo e está escrevendo para ele dizer uma coisa para Israel e ficar bem estabelecido: o meu propósito se cumprirá. Quando os pais de Esaú e Jacó deram os nomes aos seus filhos, ninguém tinha feito bem nem mal. Não tinham feito uma única obra. Não tinham feito nenhum tipo de, ele fez uma malcriação e o outro fez uma boa ação. Eram apenas bebês. E Deus disse: o maior servirá ao menor. O meu propósito é que Jacó seja o primogênito e ele receba a bênção de Abraão, que caiu sobre Isaac, agora será dada sobre Jacó. O que Israel ele tem que entender, e que nós também devemos entender, é que o propósito de Deus se estabelece, mesmo diante de todas as nossas falhas, mesmo diante de todas as nossas preferências, porque é isso que vai constituir. Sabendo Isaac a respeito da profecia, sabendo Isaac a respeito que a bênção deveria ser para o mais novo, Jacó, ele não aceita. Porque ele, a partir do momento que essas crianças começam a crescer e elas se tornam adultas, a Bíblia diz que um vai vir para um lado e o outro vai ir para o outro lado. O que vai para um lado, Esaú, ele se torna um caçador, e Isaac gostava daquele homem tipo aventureiro. A Bíblia diz que Isaac amou Esaú. Porém a sua mãe, ela ama Jacó. Era um homem mais caseiro, era um homem mais dócil, era um homem mais caseiro, aquele que ficava em casa, que cuidava das coisas, não era aventureiro, não saía para rua, estava sempre do lado da mãe. A Bíblia diz que Rebeca amou Jacó. E essas duas preferências vão se separar no meio, e vão se mostrar de maneira terrível no meio e no seio da família daqueles que estão sendo libertos da terra de Israel, da terra do Egito. Ele olha para a família e diz: que família é essa que eu tenho? Como um pai pode preferir um filho, e como uma mãe pode preferir um outro filho, e está tão abertamente diante dos nossos olhos. Já pensou o que é para uma criança ter a preferência de que uma mãe ou um dos pais tem preferência por um outro irmão? Por uma outra irmã? Tu sabe o que é isso no coração de uma criança? Sabe o peso que cai sobre ela? Esses são os pecados nossos. Não foi Deus que fez, a gente escolheu.
Mas Deus tem propósito em vidas e famílias quebradas e destruídas, porque o propósito se cumpre, independente dos meus pecados e dos teus pecados. Deus, Ele vai agir no meio das nossas mazelas, no meio das nossas escolhas mais perversas. Deus ainda vai agir para cumprir o seu propósito e fazê-lo executar nessa terra. Os meninos cresceram e a Bíblia diz exatamente que num dia Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Era um direito especial, e nesse direito de primogenitura estava abarcando toda a bênção, que essa nós vamos relatar aqui. Não era somente um título, era a bênção inteira estava dentro dessa primogenitura. Quando ele vendeu para Jacó, seu irmão, ele perdeu a bênção. Os anos se passaram. Talvez Esaú tenha esquecido. Foi só um dia, o tempo se passou. Isaac envelheceu, está por volta dos seus 100 anos. A Bíblia declara que os seus olhos já não enxergavam mais. Ele estava cego. E de alguma maneira muito estranha, ele pensa que ele vai morrer. Parecia que Isaac estava com uma doença, talvez uma gripe muito severa, e definhou demais ele. E ele já não via mais, então ele achava que os dias dele estavam contados. Só que ele não sabia que quando ele estava com 100 anos, ele só ia morrer daqui a 80 anos. Ele morre aos 180 anos. Significa dizer que a vida que ele estava vivendo naquela hora, naquela circunstância, ele estava passando uma doença tão séria e tão grave, que ele esperou e disse assim mesmo: eu acho que eu não vou viver muitos dias. Eu vou morrer. E o pensamento dele não era normal, não era incomum, porque a própria família dele olhava para ele e disse: acho que teu pai não vai resistir. Essa doença está pegando muito forte na vida dele. Ele está baqueando, ele está fraquejando, ele não consegue nem se levantar. Teu pai está morrendo. Quando a família toda pensou isso, Rebeca, ela solta: mas o teu pai, ele vai ter que abençoar um dos filhos, como Abraão abençoou Isaac. E quando chegar essa hora, eu vou ficar perto, porque ele vai ser qualquer momento e qualquer hora. E naquela hora que ele pensar em abençoar, ele vai chamar quem? Esaú, porque ele ama Esaú. Ele não vai cumprir o propósito de Deus, ele vai chamar o seu irmão Esaú, e ele vai dar a bênção. Mas no dia que ele fizer isso, eu vou estar perto. E de alguma forma, eu vou fazer com que o teu pai não abençoe o seu irmão Esaú, mas te abençoe, Jacó. E não deu outra. Isaac, percebendo que ele iria morrer, achando ele que ele iria morrer, ele chama o seu filho: olha, manda um servo chamar meu filho Esaú, o meu primogênito. Aí vem. E ele chega e disse: ô meu filho, que cheiro maravilhoso o seu do campo. Você é um caçador, você é belo, que maravilha. Vai agora, pega teu arco, tua lança e vai embora, caça alguma caça para mim, prepara um guisado que só tu sabe preparar e me traz, porque na hora que tu trouxer eu vou comer e depois eu vou te abençoar, a mesma bênção que eu recebi de teu avô Abraão, eu vou te dar. Esaú não conta e foi embora. Só que Rebeca, ela ouviu quando mandaram chamar Esaú. Ela foi para junto da tenda e começou a ouvir tudinho. Quando Esaú foi embora, ela entrou na tenda de Jacó e disse: assim, assim disse teu pai, agora eu te digo, vai até o rebanho nosso, pega 2 cabritos, eu vou preparar um guisado como teu pai gosta, e você vai levar para que ele te abençoe e não teu irmão. Jacó ficou com muito medo, porque ele disse: meu pai é cego, mas ele ouve. Meu pai é cego, mas ele tem tato, ele vai me pegar. Meu pai é cego, mas ele cheira ainda. Eu não tenho cheiro do campo não, eu tenho cheiro de ovelha. Quando eu chegar e entregar isso para o meu pai vai olhar e vai achar que eu sou um zombador dele, e ele vai me amaldiçoar. Ainda de eu nem ter a bênção, eu vou ser maldito. Eu não quero isso. E aí a sua mãe disse: se acalma, meu filho, que a bênção do teu pai, que a maldição do teu pai caia sobre mim, faz somente o que eu estou te mandando. Então Jacó, ele partiu, foi no gado, pegou 2 cabritinhos, entregou para a mãe separou aquela lã dos cabritinhos, preparou o guisado, depois fez uma vestimenta de Esaú pegou uma vestimenta de Esaú e colocou sobre o seu irmão Jacó, preparou e colocou tipo uns pelos do cabrito nas mãos e no pescoço,
a túnica era todinha dele, a roupa era todinha do seu irmão, então está tudo feito. A representação e a falsidade de um Esaú estava travestido agora. O Jacó estava travestido de Esaú, e ele entrou rapidamente, isso não demorou quase que 1 hora, então ele entrou e disse: meu pai, levanta-te, come, porque aqui está a tua caça, que eu preparei saborosamente, para que então tu venhas e me abençoe. A Bíblia diz que Isaque era cego. Quando ele ouviu a voz de Esaú, ele ouviu a voz de Jacó, ele ficou com uma dúvida na cabeça e disse assim: não. E então ele faz a pergunta: quem és tu? Eu sou Esaú, o teu primogênito. Chega-te aqui que eu quero te tocar. Então ele se chegou e ele tocou nas mãos dele, sentiu os pelos, tocou no seu pescoço, sentiu os pelos. A voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. Me dá aqui a comida e vamos comer. A primeira queda registrada, e o primeiro pecado foi por causa que os olhos viram, os sentidos sentiram. Eva tomou do fruto e comeu. Foi o início do pecado. Agora Jacó, ou melhor dizendo, agora Isaque é cego. E nas Escrituras, quando a Bíblia chama de um homem de um cego, é um homem que não consegue ver espiritualmente. Esaú envelheceu e sua vida espiritual também decaiu. Quando os nossos ouvidos não conseguem ouvir a voz de Deus e não conseguem perceber aquilo que está chegando realmente nos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, é sinal muito claro que a gente está seguindo os desejos do nosso coração e não mais a voz de Deus. Quando ele ouviu a voz de Jacó, ele deveria aceitar: é Jacó, não é Esaú. Mas ele não confiou nos seus ouvidos. Ele confiou no seu olfato e no seu tato. O que a Escritura vem nos mostrar é que aquele a quem Deus deu a bênção e foi dada a bênção a ele por meio de Jacó, ele a ganhou por usurpação. Não tem nenhum benefício nisso. Não tem nenhum crédito, nenhum valor. Mas isso só vai mostrar que pelos pecados dos homens, tanto de Esaú, tanto de Isaque, quanto do seu pai Isaque, quanto da sua mãe Rebeca, culminaram para o propósito de Deus. Tanto os pecados dos pais quanto dos filhos, Deus já havia decidido: eu vou abençoar Jacó. E ainda que qualquer um não queira, ainda que qualquer um exija em ter, eu cumprirei o meu propósito. E o que é interessante é que quando Jacó ele come tudo, ou melhor dizendo, Isaque come tudo. Então Isaque diz a última vez: me dá um beijo, meu filho. Ele quer fazer a prova dos 9. Quando ele dá o beijo, ele sente o aroma da roupa do campo. Ah, esse é meu filho, o aroma do campo. E então derrama a bênção todinha sobre Jacó. Terminada a bênção, Jacó vai embora. Quando Jacó sai, quem entra? Esaú. Ele não entrou antes nem depois, amados. Já pensou na hora que Isaque estivesse comendo, Esaú chegasse? Jacó não receberia a bênção e seria maldito. Mas tudo tem um tempo certo, tudo tem um propósito certo, nada sai fora do tempo, nem da linha do tempo, porque Deus planejou todas as coisas, para que todas as coisas acontecessem e contribuíssem para a glória dele, para o louvor do seu nome, para que o seu propósito nunca, em hipótese alguma, fosse frustrado, mas antes se cumprisse integralmente. É por isso que a gente deve descansar no Deus que cuida da gente, porque o Deus que cuida da gente, ele tem um propósito certo e seguro, que é de nos levar até a sua presença, sãos e salvos. O final dessa história é a história mais triste, porque quando Esaú chega, ele disse: meu pai, levanta-te, come da minha caça e depois me abençoa. Isaque se perturba: como? Quem és tu? Eu sou Esaú, teu primogênito. E quem é aquele que eu acabei de abençoar? Porque veio alguém aqui
Esse passou por ti e eu o abençoei, eu comi da casa dele e o abençoei. Ele disse até que o Senhor tinha dado para ele a caça, por isso que ele veio tão rápido e me entregou. Ele mentiu até dizendo que o Senhor tinha dado para ele. Esaú disse assim mesmo: não é sem razão que o nome dele é Jacó, o enganador, aquele que faz qualquer coisa para ter aquilo que ele quer. Inclusive trapacear, enganar, ludibriar. Até você, meu pai, um cego, ele ludibriou. Quando a gente olha uma história dessa, uma família dessa, a gente fica pensando: o que será de nós? O que será de nós? Se Deus está no meio dessa casa, há tanta divisão, há tanto erro, há tanta falha, o que será de mim? Descanse no propósito de Deus. Os meus pecados e os seus pecados só vão contribuir para a glória do Senhor, porque Ele vai cumprir o propósito dEle. Se Ele prometeu e se Ele providenciou um Salvador para nós e disse que Ele salvaria nossas vidas, descanse, porque Ele vai salvar. Não serão os meus pecados nem os teus pecados que impedirão de Deus salvar a tua casa, salvar toda a tua família, porque Deus é soberano para fazer. E inclusive os nossos pecados vão nos direcionar exatamente para o lugar onde Deus irá nos resgatar, onde nós cairemos rendidos a Ele. Só que para Esaú, ele diz: meu pai, tem uma bênção só? Só uma? Ele disse: meu filho, o que eu posso te dar? Eu dei tudo para o teu irmão. A Bíblia diz, e esse texto me toca o meu coração profundamente, porque esse homem agora ele está arrependido, não por causa de hoje, porque ele sabe que a primogenitura dele foi roubada, mas ele foi roubado porque ele entregou, ele vendeu ela. Por todos os erros do passado dele, ele está comendo agora do fruto. Você não terá bênção, você doou tua bênção. Quando tu vendeste o teu direito de primogenitura, tu vendeste também a bênção, tu entregaste tudo. Agora tu não tens mais nada. E agora o homem perdido, ele chora amargamente. Isso é triste porque a Bíblia declara que Esaú ele vai se perder. Ele já era um perdido. Jacó também era perdido, mas ele vai se encontrar com Deus. Deus vai mudar a história de Jacó, porque Deus tem propósito na vida de Jacó de transformar ele em um outro homem. Todo o desejo de Jacó de viver para Deus é um desejo errado. Ele queria as coisas de Deus de maneira mais sórdida possível. Mas ele queria uma coisa: eu queria a bênção de Abraão, eu queria a bênção que Abraão deu para Isaac, eu queria também essa bênção para a minha vida, e eu faço de tudo para ter ela. Só que essa bênção não é de quem quer, e nem é de quem corre. É de Deus entregar a quem Ele quer. É por livre graça. O texto encerra dizendo exatamente isso. Ele chorou amargamente. Por todas as escolhas que ele teve, ele rejeitou todas as vezes a pessoa de Deus e suas obras. Nos dias de hoje não é difícil, amados. A gente vai encontrar pessoas rejeitando Deus todo o tempo. Estão achando que podem entregar aquele convite maravilhoso que Deus faz. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, de todas as coisas que tem, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele o fará. Pode porventura o homem ser salvo por si mesmo? Pode porventura o homem ser salvo por alguma obra que ele faz, por alguma caridade que ele faz, por qualquer coisa ou bem-aventurança que ele tem, alguma virtude? Não pode. Isso é impossível. Mas Deus tem chamado cada um de nós para nos arrependermos e recebermos bênção como herança. Para que nós venhamos chorar, não amargamente, mas chorar em alegria,
de ter tido nossos pecados perdoados e a bênção ser estabelecida no nosso coração. Porque chegará um dia, amados, esse dia vai chegar, que talvez alguns dentre nós, eu espero que ninguém, chorarão o dia em que o Cristo que foi dado para você, como um cordeiro para ser sacrificado, e você se achou muito importante, muito bom, e rejeitou essa oferta. Naquele dia, esse cordeiro não vai ser mais um cordeiro. Ele será como um leão. E como leão, ele será o julgador de cada um de nós. Por que tu rejeitaste o meu sacrifício? Nesse dia, o choro será como o de Esaú. Chorará amargamente e não haverá espaço para arrependimento. Será o juízo de Deus sobre a sua vida. E o tempo que Deus nos dá é um tempo de arrependimento. É um tempo que Ele está nos dando para que a gente se arrependa e receba esse sacrifício. Porque assim como está nessa história, em que por todos os trâmites, tudo o que era de errado, veio a se cumprir o propósito na vida de Jacó, e ele foi assim abençoado com todas as mazelas que essa família sofreu. Nessa mesma perspectiva, esse mesmo homem, ele não teve bênção. Nessa noite eu queria convidar você a curvar essa cabeça e perceber e a responder para ti mesmo como você lida com os teus pecados. Essa é a única resposta da tua vida. Como você lida com os teus pecados? Porque quem ordenou a lei foi o próprio Deus. E quando você transgride sua lei, você peca. Não é com o diabo que você vai lidar. Não são com demônios que você tem que lidar. Você tem que lidar com aquele que vive eternamente, o Deus Santo e Justo. Ele providenciou para você um sacrifício, um substituto pelos teus pecados. Mas cabe a você, hoje, aqui e agora, e por todo o tempo que Deus te der, nessa terra, o que você vai fazer com os teus pecados? Vai aceitar o sacrifício de Cristo? Ou vais lidar com Ele como grandes pessoas, ou muitas pessoas têm lidado? Eu posso ser bom, eu posso fazer alguma obra de caridade, eu posso ajudar os pobres, eu posso ir no hospital e ajudar os doentes, eu posso ir no meio das ruas e ajudar alguns desabrigados, alguns mendigos, eu posso ir em algum lugar que tem precisando de tanta necessidade e posso fazer uma doação, quem sabe para a África, que tem muita gente passando fome, então eu vou doar minhas coisas e vou fazer isso e aquilo outro. É bom que você faça isso. Mas isso não vai pagar os teus pecados. Ou você morre por ele, ou Cristo morre por eles. Só tem duas coisas. Ou você morre pelos seus pecados e aguenta a ira de Deus, ou você deixa o Cristo que morreu pelos teus pecados e que aguentou a ira de Deus para que você escapasse da morte, para viver perdoada diante de Deus. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai morrer pelos teus pecados, ou vai receber o Cristo que morreu pelos teus pecados.